gente, tudo bem? Eu sou Luana Beatriz, eu sou uma das apresentadoras do IrrigateCast. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e faço parte do IrrigateCast também. Bom, o IrrigateCast tem o intuito de trazer assuntos e informações relacionadas ao agro. E hoje o nosso assunto é sobre irrigação de abacaxi. O convidado de hoje vem lá, então, de uma região onde se produz muito abacaxi. E o Dionei, então, que é o nosso convidado, ele tem uma vasta gama de conhecimento no âmbito do agro e irrigação e também, é claro, em abacaxi. Bom, ele tem muitos títulos e atualmente trabalha como professor. E nada melhor do que ele mesmo contar pra gente um pouquinho da sua história, não é mesmo? Então, seja bem-vindo, Dionei. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente gostaria, então, agora que tu falasse um pouquinho de ti pra gente. Ok. Muito obrigado pelo convite desde já. Agradeço imensamente por estar participando desse momento e passar um pouquinho sobre a irrigação do abacaxizeiro. Eu sou o professor Dionei Lima Santos, sou professor aqui do Instituto Federal do Pará, campus Conceição do Araguaia. É uma região que fica na divisa do Pará com Tocantins, onde encontra-se grandes centros produtores de abacaxizeiro, principalmente cultivar pérola. E nos últimos anos a gente tem visto muitas áreas irrigadas, e eu irei passar um pouquinho sobre a importância do uso da irrigação, do irrigate, nessas lavouras aqui da região. A gente sabe que Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, são dois municípios grandes produtores de abacaxi no Brasil, e grande parte da produção desses abacaxizeiros são comercializados na região sudeste e sul do Brasil, principalmente. E a gente está, nesse momento, já chegando ao final da safra 2021-2022, e a gente tem sempre trabalhado nas aulas práticas, no contato com produtores de abacaxizeiro irrigado, e vou passar alguns detalhes para vocês. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado, doutorado em engenharia agrícola, na área de engenharia da irrigação e manejo da irrigação, pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e estou aqui na região do Pará, nessa região aqui, às margens do Rio Araguaia, na divisa do Tocantins com o Pará, há cerca de 5 anos, trabalhando no Instituto Federal do Pará, trabalhando com pesquisa em parceria com a Embrapa, Mandioca e Cultura, na Bahia, com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais também, principalmente com pesquisa voltada para a fruticultura irrigada de modo geral. E, mais uma vez, eu agradeço o convite por disponibilizar esse momento aqui para a gente compartilhar um pouquinho sobre a irrigação do abacaxizeiro, que é uma fruteira tão importante aqui na região e dentre outras regiões do Brasil. Muito obrigado. Certo. E por quais motivos tu entrou no âmbito do agro, assim? O que mais te motivou? Eu posso falar que eu sou um eterno apaixonado pelo agro, né? Desde muito cedo, ainda criança, eu sempre tive contato muito com criação, com campo, com lavouras, lá na região da Bahia. E sempre fui muito curioso para saber como é a logística de produção de um alimento, quais são os melhores tipos de solo, qual é as necessidades hídricas de cada cultura, como é que faz para produzir um determinado alimento, quais são os desafios, quais são os pontos positivos em termos de qualidade daquele alimento. E, principalmente, o que me levou muito a me envolver mais ainda no agro e seguir carreira foi as dificuldades que minha família, os meus colegas, amigos tinham em produzir, quer seja um animal, uma criação de determinado tipo de animal, bem como uma lavoura. E eu via que tinha muita vontade, mas tinha pouco conhecimento, e assim eu segui a carreira no agro, justamente para mim aprender mais, descobrir e ser também um cientista da área do agro, que além de ser um extensionista, ter contato com o produtor, levar a técnica, eu amo fazer pesquisa, descobrir métodos, manejos, por exemplo,
da agricultura irrigada, da melhor forma para o produtor ter um acesso a essa informação de forma mais palpável, porque eu vejo que tem muita informação, mas tem muito produtor que não tem dificuldade de utilizar aquela nova técnica. E assim, quando a gente é pesquisador e é extensionista ao mesmo tempo, a gente vê esses gargalos e a gente busca melhorias nessa logística de manejo das lavouras de modo geral, por exemplo, a agricultura irrigada, a fruticultura irrigada de modo geral. Isso, a gente sabe que a irrigação ela é bem importante, né? E mesmo assim, vendo tanta importância da irrigação, às vezes essa informação acaba nem chegando na propriedade, né? Por falta, então, de ter acesso à informação, ou às vezes por não conseguir fazer o investimento. Como é que tu acha que poderia melhorar isso? Se teria como melhorar? Qual a tua visão sobre isso? A agricultura irrigada, ela hoje está em um nível tecnológico muito bom, tem muitos equipamentos, sistemas, tecnologias, mas ela lá no início era uma luta contra a seca. A gente buscava apenas suprir a demanda hídrica da planta por estar faltando água em determinada veranico, ou uma seca, uma estiagem. Mas hoje a gente vê que essa agricultura irrigada, até o próprio produtor, ele está buscando a agricultura irrigada para manter a sua produção, alcançar altos índices de produtividade, e não só dar água por dar a planta para lutar contra a seca. Ou seja, a agricultura ela passou a ter uma visão mais ampla de ver a irrigação como um elo de extrema importância para a manutenção da produtividade, para a manutenção da qualidade dos alimentos e assim geração de emprego e renda. Eu tenho experiência em um dos maiores perímetros irrigados do Brasil, por exemplo, Jaíba, em Minas Gerais, o Formoso, em Bom Jesus da Lapa, e eu vejo a quantidade de emprego, geração de renda, de alimento, melhoria da qualidade de vida. E essa melhoria da qualidade de vida vem também pela irrigação e principalmente por uso de novas tecnologias. E eu vejo que os sistemas de irrigação com maior eficiência, fácil acesso ao produtor, é um pré-requisito básico para que aquela região, aquela área, aquele produtor se torne irrigante, e irrigante de forma sustentável. Então, assim, o que falta hoje, principalmente, é incentivo em algumas regiões à agricultura irrigada, uma difusão mais clara de tecnologias, dos principais sistemas, dar um apoio técnico a esse produtor. Eu tenho acompanhado produtores que têm o desejo de investir, até tem condição, mas ele pega um equipamento altamente sofisticado, mas não sabe nenhuma bomba ideal para fazer aquele equipamento funcionar, ou às vezes o equipamento é muito difícil, e ele passa anos para aprender a manusear de forma eficiente aquele sistema de irrigação. É isso que eu venho acompanhando. Então, assim, de modo geral, falta uma assistência técnica mais ativa aos produtores irrigantes, de modo geral, principalmente na área da fruticultura irrigada e dentre outras áreas que eu venho acompanhando esses últimos anos. Então, o carro-chefe seria uma extensão mais ativa, uma assistência técnica mais ativa a esses produtores, para que respondesse esse gargalo que você acabou de me perguntar. Sim. Essa assistência técnica que tu comenta seriam das empresas que vendem os equipamentos ou como seria? Seria as empresas, eu vejo algumas empresas já começando a esse marketing, esse trabalho, né, de não vender mais só o sistema de irrigação, mas vender um pacote. Tem empresas que já estão até trabalhando com aluguéis dos próprios sistemas de irrigação, e aí o produtor não tem o dinheiro para aquele investimento inicial. A gente sabe que não é fácil, investir não sei quantos mil no sistema de irrigação, mas
Se o produtor paga uma taxa só para usar aquele produto ali, ele teria mais acesso, ele se empolgaria até mais. Além disso, um apoio técnico, né, da empresa, ela fecha o pacote com aquilo ali, com assistência à venda do produto, a assistência técnica no manejo, a orientação básica, nem que seja no início desse momento inicial da introdução desse sistema de irrigação naquela área, o treinamento, o acompanhamento ao produtor ao longo desse, nem que seja do primeiro ciclo produtivo, para depois o produtor, de fato, que já aprendeu a trilhar, já sabe manusear, e continuando. Porque eu vejo muitos sistemas de irrigação hoje no campo, em alguns locais. Ou porque o produtor achou que não deu certo, ou que ele não se sente mais, assim, ele já não tem aquela mesma familiaridade, aquele contato direto com esse sistema, por falta de apoio técnico, muitas vezes. Ou que estava funcionando de forma ineficiente e não conseguia irrigar, e ele não passou a desacreditar. Então, além da parte da iniciativa privada, das empresas, e também a parte da extensão rural, dos órgãos governamentais, municipais, estaduais, de modo geral, o treinamento dessas pessoas, eu acho que responderia muito bem. Só para vocês terem ideia, o abacaxizeiro, ela é uma cultura que não é exigente em água, mas quando irrigada, ela responde muito bem. Ela é uma cultura que é uma planta cã, né, dos ácidos crassuláceos, é altamente resistente às altas temperaturas e déficits hídricos moderados, ela não é tão exigente em água, principalmente cultivada em regiões semiáridas, por exemplo, aqui não, mas na Bahia, na Paraíba, e às vezes nem sequeiro nem irrigado são lavouras em sequeiro, mas o que faz, muitas vezes, principalmente numa região que chove mais de 1.700 milímetros ao ano, como a região aqui. O que leva a irrigar? Porque de maio, junho, mais ou menos, começa o período seco e vai até final de setembro, início de outubro. E a gente sabe que a lavoura fica 1 ano e meio naquela área até a colheita. E se você, depois de 1 ano que plantou, é o momento que a gente induz aqui. E se a gente induzir em julho, agosto, que é o período seco, e a gente só consegue induzir a lavoura nesse período, se tiver irrigação, a gente vai pegar uma janela boa de mercado. Que é dezembro e janeiro, que é onde as lavouras de sequeiro, ou seja, as lavouras que não são irrigadas, não tem fruto ainda pronto para ser comercializado. E esses produtores que irrigam, eles pegam os frutos, eles vendem os frutos já com um preço muito bom. Porque também não é vantajoso você irrigar uma lavoura e competir o fruto da lavoura irrigada com o sequeiro sendo comercializado ao mesmo tempo. Você tem que ter uma estratégia de mercado. E por meio da irrigação, você consegue preços melhores, na maioria das vezes. Justamente por essa estratégia, você entrar com a comercialização daquela fruta em um período que poucas pessoas têm. E, além disso, eu vejo que o irrigate, por exemplo, eu tenho acompanhado lavouras com 1,5 milhão de pés de abacaxi irrigado com o sistema irrigate, porque o irrigate, além dos outros sistemas, principalmente para a cultura da abacaxizeira aqui na região, é muito interessante. Inclusive, eu até escrevi um capítulo do livro e eu usei alguns comentários a respeito dessa facilidade do uso do irrigate. A questão da logística, a mobilidade dentro da área. O abacaxizeiro não é uma cultura de ciclo curto, por exemplo, vamos supor uma fruteira como melancia. Ele leva 1 ano e meio naquela área. E depois que conclui aquela área, a gente tem que ir para outra área. E esse deslocamento, essa versatilidade em deslocar dentro da área e se adaptar a diferentes comprimentos de área, em diferentes situações topográficas, que dê o deslocamento, ele ajuda muito bem. Porque, se a gente comparar com o sistema, vamos supor, de gotejamento ou microaspersão,
a logística, o número de tubulações, de hidrantes que a gente tem que deslocar da área, de mangueiras, enfim, é muito grande para levar para outra área. Já o irrigate, não. Uma vez ele montado com engates rápidos, as tubulações, desmonta, leva até o quadriciclo, aqui a gente desloca ele com a motocicleta dentro da área, é muito tranquilo e tem essa versatilidade em trabalhar em diversas áreas, ciclo após ciclo produtivo. Já, às vezes, se você trabalha com sistema de irrigação, vamos supor, um sistema microaspersão, se você muda de área, talvez aquele comprimento das linhas laterais não encaixe naquela nova área. E o irrigate não, é muito essa versatilidade, essa flexibilidade em diferentes tamanhos de área, é muito bom. Para quê? É um produto que requer muito pouca energia de pressurização para fazer funcionar. Enquanto alguns outros cartéis requer muita pressurização, ou seja, gasto de energia no sistema de bombeamento para fazer ele funcionar. E o irrigate, não, é o que eu venho acompanhando aqui na região, de modo geral, os produtores que utilizam esse equipamento. Perfeito. E com quais tipos de sistemas de irrigação tu já trabalhou no abacaxi? Eu já trabalhei no gotejamento, já trabalhei na aspersão convencional e já trabalhei com irrigate. E a grande maioria foram esses. Microaspersão, muito pouco, mas assim, eu vi lavouras, mas eu não montei o sistema, mas no gotejamento eu já trabalhei na aspersão convencional. Dentro de todos esses sistemas, em termos práticos, funcionalidade, de apoio ao produtor, sistema de carretel foi o mais que eu vi assim adaptado para o cultivo do abacaxizeiro especificamente. É muito, muito, muito interessante. Qual seria assim o que eu posso observar algumas desvantagens, não do sistema, mas falta de orientação dos produtores. Às vezes estão irrigando com uma pressurização muito grande, pulveriza demais a gota, e aí no horário muito quente, já encontrei produtor irrigando 2 horas da tarde, e a perda por evaporação e arrasto era imensa. Mas não é o problema do produto, mas sim a consciência, o apoio técnico, vai falar ao produtor, olha, se trabalhar nesses horários vai ter muita perda de água, evaporação e arrasto, não vai ter eficiência de aplicação e irrigação, né? Mas, assim, de modo geral, dentre esses sistemas aí, o irrigate, o carretel, foi o que eu vi, assim, mais apropriado para o cultivo de abacaxizeiro nas condições aqui da região que mais produz abacaxi no Brasil. Isso aí. Como professor, assim, a tua visão, qual que é a importância da irrigação, não só no abacaxizeiro, mas assim, no geral? Então, como professor, eu vejo assim que a agricultura hoje, para você ter uma estabilidade, seja uma agricultura que não só momentânea, do momento daquela chuva, mas que ocorra produção constante de alimentos e alimentos de qualidade, sem a irrigação, isso não é possível. Ou seja, a irrigação deixou de ser uma luta contra a seca e passou a ser uma agricultura irrigada. Até mesmo para essa manutenção da produção de alimentos. Sem a agricultura irrigada, nós iríamos ter só produtos sazonais, naquela época que tem a janela de chuva. E com a irrigação nós podemos ter produtos de boa qualidade, em diversos períodos do ano, facilita a indução floral das plantas, aumento de produtividade, geração de emprego, de renda, até mesmo. Imagina se não existisse a agricultura irrigada no Vale de São Francisco, um dos maiores exportadores de uva, manga do Brasil, por exemplo. Como é que seria essa situação?
praticamente nós não teríamos, não seríamos essa grande potência de exportação e produção de frutas e de diversos outros alimentos, de modo geral, sem a irrigação. Então, ela é essencial para a manutenção da produção de alimentos. E, assim, tem muitos produtores que têm, às vezes, o sistema, mas não sabem utilizar a seu favor. Programação de safra, até mesmo utilizar seu sistema para fazer uma fertirrigação, uma adubação foliar, uma adubação via solo. Isso é de extrema importância para que o produtor consiga alcançar, minimizar custo e eleve sua produção. A gente sabe que o custo dos insumos, de modo geral, está muito, está uma situação assim muito alta, né? É uma situação que irreconhecível muitas vezes os insumos, e a irrigação, ela não é a solução dos problemas, mas ela é primordial para a solução de diversos problemas. Uhum. Ela é essencial para a formação do elo da corrente de uma cadeia produtiva. Porque sem água, de forma constante e no volume ideal para aquela planta responda o máximo de produtividade, como é que ela vai alcançar? Nós teremos uma ótima produtividade, quase que impossível, né? E a gente vê que recentemente, eu estava acompanhando alguns jornais, teve seca no Paraná. A safra teve uma certa queda de produtividade, porque teve momentos que a chuva não chegou. E hoje, a gente ficar dependente das condições ambientais exclusivamente é muito complicado. Eu não estou falando que o sequeiro, que a gente esperar a chuva, não é bom, é ótimo. Não irrigar é ótimo nesse momento, mas se a gente tem um sistema preparado para atuar no momento desse, não vai haver as perdas que aconteceram. E o produtor está preparado, porque eu vejo, tem áreas que o equipamento está parado, porque está chovendo constantemente, não está tendo as estiagens. Mas o produtor que está preparado começou a parar de chover, está começando a estiagem, ele já entra com o sistema de irrigação, já dá o suprimento até possivelmente aquela chuva chegar. A suplementação é uma alternativa também. Então, é de suma importância. O produtor tem sua lavoura, ele ter uma parcela das suas áreas irrigadas, justamente para te dar a segurança que você sempre terá aquele produto. E também hoje com a grande demanda de alimentos, né, acaba tendo que produzir mais em menos espaço, né? Então, com a irrigação isso ajuda bastante, né? Não totalmente, porque além de irrigação precisa gerir bem a propriedade, também análise de solo e tudo mais, mas ela tem uma grande parcela assim de responsabilidade para produzir mais, né? Isso mesmo, porque a gente não pode mais abrir novas áreas. E só por meio da irrigação, ela tem o potencial de elevar a produtividade sem aumentar o metro de cultivo. Suplementando a planta no volume de água ideal, fazendo uma fertirrigação correta, ela vai sim ser responsável, principalmente por esse crescimento populacional, né? E essa demanda por alimentos. Sem agricultura irrigada, não teríamos essa possibilidade de ter essa elevação de produtividade sem aumentar a área do cultivo. E como você comentou, né, não é só também na parte quando tiver seco, tiver muito seco, quando tiver o período de estiagem, mas também nos períodos que não tem, tipo, que não tá chovendo, mas que não é estiagem, sabe? Que daí tu vai aumentar a tua produção, mesmo que não esteja no período de estiagem. Isso, a suplementação hídrica, né? E às vezes aquele volume de chuva não foi suficiente.
Mas se você entra ali com 30 minutos de irrigação, eleva a umidade do solo a um ponto ótimo, por exemplo, a capacidade de campo, né? E assim aquela planta vai continuar fazendo suas realizações fotossintéticas a níveis ótimos, consequentemente vai ter boas produtividades. Então, a irrigação ela apoia muito bem essas questões, principalmente de estiagem e de secas, por exemplo, em algumas localidades que venham a acontecer. Porque a gente sabe, quando é o período de Laninha, as regiões norte e nordeste têm uma taxa de chuva muito boa, e algumas outras regiões não. E essas outras regiões têm que estar preparadas, porque o supermercado, a feira livre, sempre vai existir e vai estar esperando o alimento lá para ser comercializado. Se o produtor não se prepara, não tem essa regularidade em termos de fornecimento hídrico por meio da irrigação, como não seria os principais centros de comercialização sem a agricultura irrigada? Eu trabalho com diversas fruteiras e eu vejo, sem ela, como a gente formaria, por exemplo, uma carga de banana, de maracujazeiro, principalmente em regiões que, por exemplo, regiões semiáridas, como eu venho acompanhando bastante. Seria quase impossível. E se a gente parar para observar, os grandes centros de produtores de frutas no Brasil, banana, manga, mamão, encontra-se em regiões que não tem essa taxa de chuvas bem distribuída ao longo do ano. Até chove bem às vezes, mas a falta da distribuição leva à necessidade do uso de algum tipo de sistema de irrigação. Sim. Tu teria mais ou menos a ideia da porcentagem de produtores que irrigam na tua região? Nessa região aqui, sudeste do Pará, na divisa com Tocantins, eu acredito que seja em torno de 20% a 30% apenas. Falta de conhecimento, às vezes falta até de incentivo financeiro para irrigar, muitas vezes. E é uma região que ainda chove muito. A gente vê que tem uma janela de período curto de seca. Mas, por mais que tenha uma boa taxa de chuva na região, eu converso sempre com algumas pessoas da região e falo, ó, aqui praticamente não existia um veranico tão forte, de junho a outubro. Ou começava ali final de julho, até agosto, que era quando iniciava, passar certos meses já começava a chover. E hoje essa janela está aumentando. E além disso, o produtor não só está procurando sistema de irrigação, não é só para suprir a necessidade naquele momento, mas sim dar segurança, buscar uma nova janela de cultivo, uma janela de comercialização da fruta. E às vezes por falta de incentivo, de assistência técnica, de esclarecimento, porque conhecimento é uma coisa muito mágica para a mudança de pensamentos de produtores, de modo geral, para trazer essas tecnologias para a sua propriedade. E aí eu vejo aqui que é uma região ainda que não tem esse incentivo à agricultura irrigada, tão quanto, por exemplo, a região do oeste da Bahia, a região do Vale do São Francisco, a região norte de Minas, noroeste de Minas, por exemplo. São regiões que já têm uma visibilidade maior, a agricultura irrigada chegou de forma um alto nível tecnológico, os produtores abraçaram aquela causa, viram que a solução estava ali, e o nível técnico desses produtores também, né? Então, à medida, e eu venho acompanhando ao longo desses 5 anos que eu já estou aqui, eu venho acompanhando um aumento do número de produtores, mas ainda é um número muito pequeno. Antes, há pouco, você tinha comentado, então, sobre os benefícios e até os malefícios da irrigagem, mas também tinha outros sistemas de irrigação que tu mais tinha visto, né?
Quais, então, seriam os benefícios e os malefícios desses sistemas? Assim, eu acho que o melhor sistema é aquele que muitas vezes o produtor consegue manusear de forma eficiente e que está dentro do poder aquisitivo dele. Mas os outros sistemas, por exemplo, gotejamento para o abacaxizeiro, foi questão de entupimento. Nem todo produtor tem um sistema de filtragem muito bom para utilizar na sua propriedade, ou não comprou, já pega a água do córrego, do rio, já bombeia. E a partir de um certo período, tinha muito entupimento e a gente via algumas manchas de plantas menos desenvolvidas ao longo da lavoura. Consequentemente, não tinha uma regularidade no padrão de fruto de primeira, fruto de segunda. Então, uma das desvantagens foi essa. Além disso, o sistema que se ajustava nessa área aqui, com a mudança de outra área, nem sempre dava certo, porque essa área era maior, o formato da área é totalmente diferente daquela outra. Já o irrigate, não, ele tem essa flexibilidade de dividir o talhão de forma que ele se ajuste com a localidade. A aspersão convencional também é um sistema muito bom, que eu venho acompanhando, os produtores utilizam bastante também. O grande problema, às vezes, dos sistemas que trabalham por aspergir a água, né, aspersão, é o momento da irrigação. Meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, temperatura 35 graus, umidade relativa 35%. E você irrigando, você está tendo uma baixa eficiência de aplicação. Se você aplica, não está chegando no limpo foliar ou no solo daquela área. Então, são esses gargalos, mas com apoio técnico, com conscientização dos produtores, tudo é possível. Então, eu vejo assim que o melhor sistema é aquele que o produtor consegue comprar e utilizar de forma eficiente. E aqui eu vejo uma certa ascensão do irrigate nas lavouras de abacaxizeira, principalmente. E eu já vi também algumas lavouras de pastagem, o uso desse equipamento, de modo geral. Principalmente porque o produtor, ele às vezes não tem o dinheiro para comprar uma bomba grande, trabalha com a bomba de baixo CV, que consiga pressurizar, fazer funcionar de forma eficiente o irrigate. E se fosse comparar com um carretel ou um outro, não conseguiria funcionar de forma eficiente. E essas perspectivas que eu vejo aqui, de modo geral, na região. Certo. E como é que tu conheceu os carretéis irrigate? Os carretéis irrigate, como eu falei, foi lá na Universidade Federal de Viçosa, nesse encontro, desse parceiro da empresa que teve lá na universidade. Por isso que eu vejo o quanto importante é a iniciativa privada ter essa parceria com os pesquisadores, os professores, principalmente, né? Estar com contato com centenas de alunos diariamente e para o resto da vida, né? E foi onde eu conheci o irrigate. Chegando aqui, eu já vi em Tocantins e vi aqui nessa região. E tive um contato novamente, até fiz projetos, né, de irrigação para o irrigate, pode ser utilizado o irrigate nas áreas dos produtores. E o meu contato primeiro foi lá e na prática, usando o equipamento, foi aqui na região, nas lavouras dos produtores de pastagem e abacaxizeiro. Mas voltado então para irrigate, agora o produtor que se interessa, que tem interesse em irrigação, se tu indica o irrigate, o que mais tu indicaria para ele, assim, quais os pontos que tu apontaria para o produtor? Eu indicaria, sim, principalmente por essa versatilidade do uso em diferentes áreas, tamanho de áreas, né? Tem como o produtor ajustar, a facilidade do manuseio, né? Tem uns carretéis que só é arrastado com trator. Uma motocicleta, um quadriciclo nunca conseguiria levar o equipamento até a lavoura. E aqui na região a gente faz toda essa logística, inclusive à noite. Muitos deles funcionam à noite, para dar tempo de irrigar as lavouras. É tudo com motocicleta.
E esse deslocamento é muito tranquilo. E assim, um produtor quer utilizar um sistema de irrigação, não só para uma fruteira, mas para pastagem, por exemplo, para irrigar uma cana, irrigar uma capineira, o Irrigate dá encaixe certinho para diversas culturas. Ele irriga muito bem. E essa versatilidade, a facilidade de manuseio e a necessidade de baixa pressurização para fazer funcionar é uma das grandes vantagens também desse carretel. E eu vi na prática que funciona muito bem. Os produtores que compraram estão super satisfeitos aqui, que usam para irrigar suas lavouras de abacaxi. Uma das vantagens, assim, da Irrigate mesmo é a irrigação noturna. Então, é esse, assim, o melhor momento, assim, né, mais no fim do dia e tal, que você recomenda, então, a irrigação, isso? Assim, a gente irriga à noite porque, não se for, tem a área lá, 1,5 milhão de pés de abacaxi, lavoura muito grande, só com 3 irrigados. Não era suficiente, tinha que ter mais equipamento. Aí teria que irrigar à noite, vamos por 3 turnos de regra de 3 dias, para voltar naquela área com 3 dias. Então, estava necessitando de muita água. Aí ele ficava 24 horas, às vezes irrigando, ou algumas vezes só escolhia iniciar ali por volta das 16 horas da tarde e ia até às 9 horas da manhã do outro dia. Justamente porque é um momento mais, tem menor perda de arraste, não venta muito, a umidade relativa não está tão baixa, a temperatura está muito amena, né? E aí a gente trabalhava justamente à noite. A gente sabe que é um pouquinho difícil trabalhar à noite no campo, mas no período da estiagem, para suprir a demanda de toda a lavoura, a gente sabe que 1,5 milhão de pé de abacaxi não é muita lavoura. E aí, como não tinha equipamentos, o número não era suficiente, a gente trabalhava praticamente durante a noite e parte do dia, principalmente. Certo. Mas tem uma região que não tem uma temperatura tão elevada, que não tem uma umidade relativa tão baixa, pode irrigar durante o dia tranquilamente. Outra questão que a gente irrigava à noite, que é o bandeiramento, né? O preço, baixa tarifa de energia, mais baixa à noite. Mas, assim, se é uma região e a temperatura não está tão elevada, não tem tanta incidência de vento, pode sim irrigar durante o dia, entendeu? Sim. Uma curiosidade agora. Quantos pés de abacaxi vai mais ou menos em um hectare? Em torno de... Isso varia bastante, né? Varia. Em torno de 32 a 36 mil pés de abacaxi. Tem uma variabilidade muito grande, tem produtor que adensa mais a lavoura, passa um pouquinho, outros não, enfim, mas em torno de 32 mil a 36 mil pés de abacaxi em um hectare. Tem regiões que o produtor cultiva até menos, outro mais, mas essa é uma margem aí que a grande maioria trabalha. Com irrigação e sem irrigação, os números, assim, quanto que se colhe a mais com a irrigação, os resultados? Assim, na verdade, o que é que acontece? Talvez não tenha assim, um aumento de número de frutos, não aumenta. Mas a qualidade da fruta é diferenciada. É uma fruta mais robusta, mais cheia, de um volume de massa, né, de polpa muito bom. É uma fruta que não está tão desuniforme, a gente chama que não tem tanto pescoço, né? Aquela fina, uma fruta mais robusta, com peso maior. Às vezes, uma fruta aí de 1,1 kg já irrigado chega a 2 kg ou até mais. Entendeu? Mas o principal objetivo da irrigação, que também no sequeiro tem fruta de primeira, fruta 3 kg, 2,8 kg também, que não são irrigados. Mas o principal objetivo aqui é buscar melhores janelas de comercialização. E se você tem uma lavoura que tem uma quantidade de fruta
de primeira, ou seja, fruta com 2 quilos acima, você vai ter um poder, porque o peso da fruta, você ganha, recebe por fruta em função do peso, da qualidade dela, se é de primeira, a fruta de segunda, ou uma fruta menorzinha, Sim. 60 centavos, 80 centavos, tem fruta aqui irrigado, que esse ano saiu, primeiras cargas das lavouras irrigadas aqui, saiu um fruto na roça, R$3,10. Agora imagina você ter cerca de 200 mil frutos a esse preço. Mas é com o volume que não é. Porque você pegou. Aí, quando começou a chegar o abacaxizeiro não irrigado na comercialização, o preço caiu. 1,70, 1,30, 1,40. Como é. Ou seja, a irrigação é uma estratégia de mercado. Para o abacaxizeiro, por exemplo, nessa região. Certo. Uma questão de oferta e demanda, então, né? Isso. Tu tem antes para ofertar, tu consegue um preço melhor e... Principalmente o Sudeste e Sul do Brasil. Que é onde a maior parte das frutas aqui que são produzidas vão. Certo. Indo para a última pergunta, então, como é que tu definiria ensinar sobre o agro, assim, em uma palavra? Eu definiria produtividade. Porque se hoje nós já temos excelentes índices de produtividade, com a demanda por alimento, com base no crescimento populacional, nós teremos a missão da elevação da produtividade. Ou seja, sem aumento de área, nós temos que aumentar a nossa produção de alimentos. Então, um dos grandes desafios nossos é produtividade, aumento de produtividade. Nas diversas culturas que nós já trabalhamos e temos que buscar a otimização dos recursos, dos insumos e aumentar a produtividade ao mesmo tempo. Chega a ser extremamente desafiador, mas eu definiria como produtividade, porque nós já alcançamos índices excelentes, mas temos que aumentar ainda mais. E a irrigação é um meio aí, principalmente para a fruticultura e para suprir a planta de água, principalmente suprir a planta de nutrientes via água de irrigação, que é a fonte de irrigação. Perfeito, então. Tu quer dizer alguma rede social tua para a gente divulgar? Então, eu tenho uma página profissional no Instagram, que é dr.dionei.agro, é minha página lá no Instagram, e eu sempre divulgo lavouras, principalmente lavouras irrigadas, nas mais diversas regiões do Brasil, e até mesmo fora do Brasil, tem muitos parceiros que enviam fotos, dúvidas, perguntas, de diversos países, não só da América, mas da África, da Ásia, da Europa. Eu sempre estou divulgando, difundindo algumas tecnologias. Eu convido a fazer uma visita lá na minha página do Instagram profissional. Perfeito. A gente deixa aqui embaixo. E tem muita coisa interessante lá, principalmente da cultura do abacaxizeiro. Tem muita coisa já publicada lá. E eu tenho uma quantidade muito boa de pessoas que seguem, acompanham lá essa diversidade de sistemas de produção, voltado principalmente para a agricultura irrigada, fruteiras de modo geral, nessa parte. Então, eu convido a visitarem. Qualquer dúvida, o meu e-mail é dionei.santos@ifpa.edu.br. E estou aberto a parcerias, conversas de modo geral, dúvidas também no mundo do agro aí. Eu estou por cá, trabalhando na labuta de sempre e fazendo pesquisa, extensão e ensino, que é o que eu mais gosto de fazer na minha vida do agro. E é isso. Perfeito, então. A gente também então tem um episódio novo toda semana.
E também podem nos seguir nas nossas redes sociais, que é no YouTube, irrigate.com.br, e o Instagram também é @irrigate. Episódio, então, no YouTube toda semana e nos meios de áudio também. Isso, então, muito obrigada, Dionei, foi um prazer. Por nada, eu que agradeço imensamente pelo convite e qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, se tiver necessidade, estou sempre para passar o que eu vi, as minhas experiências, vivências, conhecimentos adquiridos, sempre aberto ao diálogo, principalmente. Perfeito, então, obrigadão. Obrigada, tchau, sucesso. Tchau. Tchau, obrigado.